Porque, gente, infelizmente, nós fomos educados dessa maneira. Né? O que aconteceu? Qual que é a história para a gente estar aqui hoje, em 2020? Muito antigamente, né, milênios atrás, o mundo em relação ao sexo era super ok. As pessoas não tinham repressão à sexualidade. Às vezes você assistindo algum filme, alguma coisa muito antiga, consegue perceber até um certo, dizemos assim, um desleixo até em relação a isso, né? Conseguem lembrar? Tipo assim, um rapaz vai e transa com uma moça que no mesmo lugar vai transar com outro rapaz e que tem... Era assim, era comum, tinha orgias, né? Isso acontecia, era natural o sexo e o prazer, tanto masculino como feminino. Mas as coisas foram mudando. Por quê? Porque a gente cresce, né? A sociedade amadurece e cresce. Digamos que não muito bom. As coisas foram mudando, as religiões foram se instalando. No nosso caso aqui, do Ocidente, predominantemente a religião cristã. Não tem problema nenhum com a religião, gente. É só uma questão de que é isso que faz parte da história. O que aconteceu? Por conta também da percepção de filhos, da criação da família, e também até pela economia, ou seja, ninguém queria que tivesse um filho com essa pessoa, e essa terra era minha, mas eu tive filho com outra pessoa, será que a outra pessoa ia querer a terra? Então, por conta de política, de economia e de religião, a sexualidade foi aprisionada dentro de um potinho lá, dizendo sim, não pode, é pecado, é proibido. Só pode em tais dias, de tais maneiras. Inclusive, gente, tinha até regra para isso. Tinha os dias certos, os dias santos não podiam, tinha a roupa certa, tinha o lugar certo. Tudo isso para se promover apenas a procriação, sexo, para ter filhos, tá? Pois bem, então foi instituído isso para a gente na sociedade, mas o homem acabou que a mulher, principalmente por quê? Porque a mulher engravida, né? A mulher que gera o bebê, que mantém o bebê, e que, enfim. Então, para a mulher, era mais podado ainda, não é? Porque a mulher que era mais cercada. Os homens, apesar de também não ser, de ser proibido, era aceito socialmente que o homem tivesse amantes, que o homem fosse a prostíbulos. Afinal, os homens têm um instinto sexual muito maior. Né? Não que essa seja a verdade, mas essa era a história do momento. Enfim, e as mulheres tinham que ser as donas de casas, boas mães, boas esposas, porém, não boas amantes. As boas amantes ficavam lá nas casas, lá nos prostíbulos. Né? Essas eram as amantes excepcionais. E dentro de casa, o homem tinha família, tinha os filhos e sexo com a esposa para procriação. E às vezes porque queria também, mas nunca em função do prazer dessa mulher, em função do prazer masculino. Então, era-se esperado de que a mulher não conversasse sobre sexo, né, não falasse sobre sexo. Afinal, uma boa mulher, uma mulher de família, uma mulher que não fosse da vida, ela não poderia gostar de sexo. Ela não deveria sentir prazer. Ela nem deveria fazer o sexo pelo simples ato do prazer. Ela deveria fazer o sexo apenas para ter filhos. Né? Então, prestem atenção, tudo isso que aconteceu na história. Isso acontece há 2000 anos, mais do que 2000 anos, e mesmo
a sociedade tendo mudado, as coisas tendo mudado, e a gente estando em 2021, ainda as pessoas têm muita dificuldade, muita culpa em falar de sexo, porque é algo que está muito enraizado na gente, né? É algo que, assim, que as pessoas realmente se sentem, as pessoas realmente sentem que estão sendo julgadas na sociedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Que mulher que nunca se sentiu julgada por estar com uma roupa curta? Né? Que mulher que nunca se sentiu julgada, às vezes por estar com batom vermelho? É algo que eu escuto muito, gente. Né? Usar um batom vermelho, usar batom escuro, é coisa de prostituta, é coisa de mulher da vida. E a gente está em 2021. E por que as pessoas acabam pensando nisso? Porque é algo que foi culturalmente colocado na nossa cabeça. Não é porque a gente não vive mais assim dessa maneira que isso deixou de acontecer de uma hora para outra. Não, gente, não é de uma hora para outra que a gente muda grandes crenças de uma sociedade, grandes comportamentos de uma sociedade. Está enraizado em que uma menina que chega falando abertamente sobre sexo aí no mundo, que ela é promíscua, que ela é prostituta. Vou dar um exemplo bem pessoal aí para vocês. Olha, gente, eu tô falando, fiquei envergonhadíssima, tá? Mas eu vou assumir a minha culpa aí. Olha, a brincadeira sem graça, sorte que eu percebi na hora. Eu estava numa aula de ginástica, e eles estavam comentando sobre uma aula anterior em que uma menina nova foi lá na aula. E a menina nova estava falando de sexo. Eu não sei exatamente o que, porque eu não estava no dia, mas a menina nova estava falando de sexo abertamente. Ela estava falando, não sei exatamente o que ela estava falando. E as pessoas que estavam dando suas opiniões, estavam dando seus comentários. E eu só ouvi. Pois bem, apesar de não pensar muito dessa maneira, né, tanto que eu me corrigi na hora, eu tenho o hábito de fazer brincadeiras, muitas das vezes, sem graça, né? Por quê? Porque brincadeiras machistas, brincadeiras preconceituosas. Eu sempre tive esse costume de fazer brincadeiras preconceituosas. E é um hábito que não sai facilmente, apesar de hoje em dia eu ter outra cabeça, de eu ter estudo, né, e tudo mais. Mas eu sei que não é um hábito que sai. E sem pensar, porque eles estavam comentando, eu grossei, ela queria dar para você. E falei assim, no mesmo segundo, eu falei, putz, que merda que eu falei. Aí, o que eu fiz? Falei, gente, me perdoem. Porque antes disso, até uma das pessoas comentou, Dani, você fala bastante de sexo, mas você estuda sobre isso, bem profissionalmente, você fala, enfim. E aí, quando eu me toquei, eu falei assim, nossa, eu falei, me desculpa, gente, falei maior bobagem de todos os tempos, entendeu? Eu falei assim, me desculpa, eu estou sendo super preconceituosa. Por que a pessoa não pode vir aqui e falar sobre o que ela quer falar, inclusive sobre sexo, sem ela querer precisar necessariamente estar afim de transar com as pessoas que estão nesse ambiente? Aí eu falei, as pessoas pensam assim o tempo inteiro, inclusive, sem parar para pensar, e eu também. Por quê? Porque é algo tão enraizado na gente, que está tão embutido dentro da gente, que mesmo estudando, mesmo trabalhando, tá lá nas entranhas, entendeu? Não é um lugar fácil de acessar. Então, olha para vocês verem, olha o medo e a culpa de se falar sobre sexo abertamente.